Supremo discute se o governo pode vender estatais sem aval do Congresso. Este é um tema da maior envergadura, da maior dimensão, tanto que o ministro relator realizou audiência pública sobre o tema. STJ mantém pena de um dos condenados no assassinato do promotor de justiça de Pernambuco, Tiago Faria Soares, em 2013. Os ministros mantiveram o acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que determinou 18 anos de prisão em regime fechado. Ministério Público pede explicações ao MEC sobre bloqueio de verbas para obras do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Dia livre de impostos. A campanha ocorre há 14 anos no Brasil e mostra que sem imposto tudo ficaria mais barato. E os 10 anos do sistema usado na urna eletrônica é lembrado pela Justiça Eleitoral. A partir do sistema operacional aberto nas urnas eletrônicas, nós conseguimos desenvolver novas funcionalidades, principalmente com foco na transparência e na segurança do processo eleitoral. Olá, boa noite. Boa noite. O Supremo discute se o governo pode vender estatais sem aval do Poder Legislativo. Hoje foram feitas sustentações orais e a repórter Carla Lucena acompanhou a sessão plenária de hoje. Ao vivo tem os detalhes pra gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça. E olha só, o plenário do STF julga sobre este tema 4 ações. E a grande discussão é justamente saber se o governo pode ou não vender estatais ou ações dessas estatais sem o aval do Poder Legislativo. Uma dessas ações foi proposta pela Federação Nacional do Pessoal da Caixa Econômica Federal e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. Essas duas entidades alegam que a lei das estatais em vigor no Brasil desde 2016 é inconstitucional. Em junho do ano passado, o ministro Ricardo Lewandowski, que é o relator dessas ações, concedeu liminar dizendo que é obrigatório o aval do Poder Legislativo quando essas transações envolver a perda do controle acionário das estatais pelo poder público. Também determinou que essas vendas devem passar por processo de licitação. E agora, mais recentemente, na semana passada, o ministro Edson Fachin concedeu também uma liminar, uma decisão provisória com base nessa decisão do ministro Ricardo Lewandowski e suspendeu a venda de 90% de ação da transportadora Associados do Gás. Ela é uma subsidiária da Petrobras. O ministro Edson Fachin alegou que a venda dessa subsidiária não passou por processo de licitação e, portanto, estaria desrespeitando a decisão do ministro Ricardo Lewandowski. Bom, os ministros vão discutir todos estes casos no plenário do STF. Hoje, então, tivemos as sustentações orais. Vamos ver como foi. O Brasil tem hoje mais de 400 estatais controladas, direta ou indiretamente pela União, estados e municípios. Dessas, 138 são federais, como a Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Há 3 anos, a Lei 13.303, conhecida como Lei das Estatais, regula como deve ser o funcionamento dessas empresas e como elas podem vender suas ações. A discussão da constitucionalidade da lei está no STF. O ministro Ricardo Lewandowski já concedeu liminar que suspende provisoriamente a venda de estatais sem o aval do Legislativo. A Lei das Estatais, recentemente editada, que não se confunde com a Lei das Privatizações, aquela editada durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, presidente Fernando Henrique Cardoso. Para a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro e o Partido Comunista do Brasil, a lei é inconstitucional e questionam pontos como a não exigência de licitação para vender ativos. Manter em vigor a Lei 13.303 em sua inteireza submete a grave dano à ordem pública e à institucionalidade. É a lei legítima e tem origem ilícita in totum. Se é necessária a instauração de licitação para que uma escola primária compre carteiras, para que uma escola primária adquira a merenda dos alunos, seria absurdo alienar, por exemplo, uma plataforma de petróleo ou um conjunto de gasodutos que vale 34 bilhões de reais sem a instauração
de um processo licitatório. A Advocacia Geral da União defendeu que a atual conjuntura econômica exige flexibilidade. Citou o caso da Petrobras e afirmou que, caso a petroleira não possa vender suas subsidiárias sem licitação, prejudica sua posição no mercado. Nós não estamos tratando aqui da venda da holding, da Petróleo Brasileiro S.A. Nós estamos tratando aqui da possibilidade da Petrobras desinvestir para reinvestir nela mesma. A Procuradoria-Geral da República ressaltou que, para privatizar estatais, o Poder Legislativo deve ser consultado e aprovar lei específica. Não é possível que a compra e venda de ações das estatais seja feita sem uma lei autorizativa e sem uma lei que permita exatamente que todos saibam quais são as estatais que estão sendo desinvestimento ou desestatizadas. Este é um tema da maior envergadura, da maior dimensão, tanto que o ministro relator realizou audiência pública sobre o tema. Todos nós precisamos nos debruçar sobre ele. E olha só, então o julgamento ele não foi concluído na sessão de hoje e o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, informou que o julgamento deste caso vai continuar na sessão da quarta-feira da semana que vem, 5 de junho, quando então vai votar o relator, o ministro Ricardo Lewandowski e possivelmente os demais ministros. Com essa mudança, houve também alteração na pauta que já estava prevista. O processo que trata sobre a criminalização da homofobia no Brasil e coloca esses atos na lei do racismo que tivemos na semana passada e iria ser chamado na próxima quarta-feira, foi transferido para o dia 13 de junho. E uma outra alteração é que a pauta do dia 5 de junho, já divulgada desde o ano passado, também vai ser realocada em outras datas. Com isso, um dos processos que também estavam previstos para a quarta que vem, que trata sobre a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal, também vai ser colocado em uma outra data ainda a ser definido. Então agora, voltamos aos estúdios. William, Érica. Obrigado, Carla. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu prioridade no julgamento da ação penal contra o ex-deputado Roberto Góes. O pedido foi feito ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Roberto Góes é acusado de desviar verbas públicas do Fundo Nacional de Saúde, vinculadas ao programa DST e AIDS, para pagamento de dívidas da Secretaria de Saúde para a Macapá Previdência. Os atos foram praticados em 2011, quando Góes estava à frente do Executivo Municipal. A quinta turma do STJ manteve a pena de um dos condenados no assassinato do promotor de justiça de Pernambuco, Tiago Faria Soares, em 2013. Os ministros mantiveram o acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que determinou 18 anos de prisão em regime fechado a um dos condenados pela participação no assassinato do promotor. De acordo com os autos, o promotor seguia em seu carro quando outro veículo emparelhou na estrada e o assassino atirou com uma espingarda calibre 12. Em 2014, a terceira sessão do STJ determinou a transferência do inquérito sobre o homicídio para a Polícia Federal, em virtude da possibilidade de grave violação de direitos humanos e de descumprimento de tratados internacionais. No pedido de habeas corpus, a defesa buscava a alteração da pena sob a alegação de que o crime não ocorreu em razão da função pública do promotor, mas sim por conflitos familiares em relação a uma propriedade, de forma que não haveria violação a direitos humanos. Ainda segundo a defesa, o uso de arma de grosso calibre para a execução do crime não poderia ser atribuído ao réu, tendo em vista que ele apenas recrutou os executores do homicídio. Para o relator do caso, o ministro Joel Ilan Paciornik, o crime não representou apenas a morte de alguém, mas grave violação a direitos humanos. Os pais de uma criança com deficiência auditiva foram multados por negligência no tratamento do filho. A decisão dos ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Esses são o Kennedy e o Kevin. Eles nasceram com deficiência auditiva e a mãe percebeu logo cedo. Desde muito pequenos, eles fazem tratamentos especializados para ajudar com o desenvolvimento da fala, com o uso do aparelho auditivo e também com aspectos de socialização. Ver o Kennedy falar, responder e dizer o que quer, para mim faz toda a diferença, muita diferença. E o Kevin ainda está no processo, ele ainda, como ele está há pouco tempo implantado, ele está no processo. Mas assim, eu não vejo a hora de ver ele falar, de falar assim, mamãe, me dá isso, mamãe, me dá aquilo.
é a independência deles mesmo. Quanto mais cedo se faz, né, melhores os resultados. O implante, a gente sabe que ele já pode ser feito em bebês, ele é realizado em bebês, né, e um bebê que recebe um implante, por exemplo, com 10 meses de idade, ele tem um potencial auditivo e de fala excelente na primeira infância já. Mas não é todo mundo que tem essa preocupação em dar assistência aos filhos. E isso pode gerar implicações legais. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que o descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar pode gerar multa de 3 a 20 salários mínimos. Esse foi o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao julgar um caso em que o Estado disponibilizou o tratamento para uma criança que tem deficiência auditiva. Mas, de acordo com o Ministério Público, não houve interesse dos pais, mesmo sendo advertidos várias vezes sobre a importância de um tratamento especializado. As duas primeiras instâncias reconheceram o descumprimento da obrigação familiar e definiram multa de 3 salários mínimos. Os pais recorreram ao STJ, alegando que a família é carente, que eles têm outros filhos e que não poderiam deixar de trabalhar para dar atenção somente ao filho com deficiência. Argumentaram ainda que a multa só agravaria a condição financeira. O relator do recurso, ministro Vilas Boas Cueva, destacou que ter um filho com deficiência traz desafios constantes, mas que a dedicação da família pode proporcionar novas perspectivas. O ministro considerou que a medida tem caráter educativo e preventivo e que a situação econômica não pode servir como justificativa para que os pais deixem de exercer suas obrigações. Assim, a terceira turma manteve a aplicação da multa. O Ministério Público Federal enviou ofício ao secretário executivo do Ministério da Educação, Ricardo Machado Vieira, pedindo informações sobre o impacto que o bloqueio de verbas de universidades e instituições federais de ensino poderá ter sobre a recuperação do Museu Nacional no Rio de Janeiro. No ofício, o procurador Sérgio Suyama questiona se o orçamento de 55 milhões de reais para a reconstrução do Museu Nacional sofreu ou sofrerá bloqueio, seu valor, caso ocorra, e quais os critérios adotados para determinar o montante. Em vídeo divulgado hoje pelo Twitter, o ministro da Educação disse que foi a bancada do Rio de Janeiro que reduziu o valor das emendas parlamentares de 55 para 43 milhões de reais. Disse ainda que, mesmo que o valor não tivesse sido reduzido, o projeto para reconstrução ainda não foi protocolado. O prazo para a resposta ao ofício é de 5 dias. O inquérito civil apura as causas do incêndio do Museu Nacional, ocorrido em setembro do ano passado. E ainda nesta edição, qual seria o valor dos produtos e serviços sem impostos? O objetivo é mostrar o peso da carga tributária. Neste posto de gasolina, sem a cobrança, o valor do litro não chegou a R$ 3. Hoje foi dia livre de impostos em todo o país. Houve quem ofereceu descontos de até 70% nos produtos e serviços. A campanha, que ocorre todos os anos, é para mostrar ao consumidor o peso da carga tributária no Brasil. Desde fevereiro de 2015, uma lei obriga os estabelecimentos a incluírem na nota fiscal o percentual dos impostos referentes aos produtos e serviços. Não sabia dessa informação. Acho que quase ninguém sabe também, né? É algo que não é divulgado. O consumidor começa a ter a real percepção de quanto que ele paga, de quanto que vale o produto, né? Antigamente era embutido no preço, a pessoa paga o valor do produto e não sabia o que realmente ele estava pagando, né? E agora ele começa a ter uma noção. E nesta quinta-feira foi dia livre de imposto. A campanha ocorre há 14 anos no Brasil e mostra que sem imposto tudo ficaria mais barato. Este posto de gasolina, por exemplo, fez uma redução de 37% no preço. Com isso, o litro da gasolina, que está a R$ 4,60, caiu para R$ 2,93. A carga tributária média que o brasileiro paga é de 40%, né? Em cima do combustível propriamente dito da gasolina, ela gira entre 37% a 42%. A iniciativa é um alerta para um peso que o bolso não suporta mais. A gente está quase passando fome, porque está difícil, né? É muito difícil. A gente mal come, ainda tem que pagar uma gasolina desse preço. O imposto ele acaba sendo uma carga tributária muito alta. No Brasil, a gente é numa lista de 30 países
somos o 14º país em arrecadação no mundo e em entrega e devolução sobre os impostos para a população, a gente vê que somos os piores em resultado, né? A psoríase é uma doença que pode ser tratada, mas não tem cura. Mesmo assim, um médico prometeu curar a psoríase de um paciente, o que acabou não acontecendo e o caso foi parar na Justiça. O Superior Tribunal de Justiça manteve a indenização de R$50 mil por danos morais a esse paciente que recebeu a falsa promessa de cura. No início era só uma ferida na mão, depois foi no cotovelo, até que veio o diagnóstico, a psoríase. E justamente quando o servidor público passava por um grande estresse. Hoje, a doença está controlada, mas nem sempre foi assim. É horrível, né? As pessoas olham para você, às vezes o meu no caso era na mão, né? Você vai cumprimentar a pessoa aí, sabe, você sente, né, que ela não está à vontade de pegar na sua mão porque sua mão está áspera. Não existe uma causa específica para a psoríase. Ela é considerada uma doença autoimune. É manifestada com lesões na pele. Normalmente são placas eritêmato-descamativa. Pode aparecer na pele, na unha ou até mesmo em couro cabeludo. A psoríase pode se manifestar de várias formas e ter mais de uma causa. O médico especializado é quem pode identificar a doença, classificá-la e indicar o melhor tratamento. Tratamentos tópicos para lesões menores, a gente tem tratamentos sistêmicos e a gente tem os imunobiológicos, que são tratamentos mais avançados, que têm um controle muito melhor por mais tempo, mas ainda assim são controles, não podemos falar em cura. A cura da doença levou um médico a ter que indenizar um paciente. A decisão foi confirmada pela terceira turma do STJ. No caso analisado, o paciente iniciou o suposto tratamento que curaria a doença com compras de cremes e medicação em 2001. Mas só em 2010 decidiu entrar na justiça com uma ação de danos morais. O paciente optou por esperar a decisão do Conselho Regional de Medicina de 2008, que concluiu a culpa do médico por ter apresentado falso tratamento. O caso chegou ao STJ. O médico alega prescrição na ação civil, já que foi ajuizada 9 anos depois do suposto tratamento. Mas o relator ministro Vilas Boas Cueva afastou a tese de prescrição, pois o prazo de 5 anos previstos no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor só teve início depois da condenação administrativa do profissional pelo CRM. O ministro ainda disse ser descabida a tese de prescrição por conta de uma ação penal que, em 2013, o condenou por estelionato, pois o trânsito em julgado foi 3 anos após a ação na esfera civil. O Superior Tribunal de Justiça decide que aluguéis de imóvel destruído em incêndio não precisam ser pagos por uma inquilina paulista. A terceira turma do STJ deu provimento ao recurso de uma inquilina e restabeleceu a sentença que julgou extinta a ação movida pelo locador. Ele promoveu a execução para cobrar 6 meses de aluguéis vencidos, além de IPTU, água, esgoto e multa por quebra de contrato. O imóvel comercial foi atingido por um incêndio em agosto de 2012, mas a locatária só pediu a extinção do contrato quando entregou as chaves, em janeiro de 2013. Para o Tribunal de Justiça de São Paulo, o contrato estava valendo durante esse período e a inquilina deveria pagar as contas. Ainda de acordo com o TJ estadual, a locatária teria que pedir a redução do aluguel em razão da desvalorização provocada pelo incêndio ou encerrar o contrato se o imóvel estivesse sem condições de uso. Mas, segundo o relator no STJ, o ministro Moura Ribeiro, esse conceito de deterioração citado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e previsto no artigo 567 do Código Civil não se aplica ao caso, porque o imóvel, na verdade, foi devastado pelo fogo. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia sediou um seminário para a troca de experiências entre Brasil e Itália. Com o objetivo de estudar as recentes transformações nos direitos do trabalho italiano e brasileiro, foi realizado no Pleno do TRT da 5ª Região o Seminário Ítalo-Brasileiro de Saúde e Segurança do Trabalho. Em 2 dias foi discutido o intercâmbio jurídico, refletindo sobre as transformações legislativas trazidas pelas reformas recém-aprovadas nos 2 países, nos anos de 2015 e 2017.
O evento foi promovido pela Escola Judicial, junto com a Comissão de Trabalho Seguro do TRT5 e pela Università Sapienza de Roma. No próximo bloco, 10 anos do Linux na urna. A gente conseguiu com isso ter o domínio de todo o software da urna. O sistema Linux faz aniversário de 10 anos, ajudando no processo eleitoral. E essa evolução do uso da tecnologia nas urnas foi comemorado no Superior Tribunal Eleitoral. O seminário 10 anos do Linux na urna contou com a participação de profissionais e estudantes de tecnologia, servidores da Justiça Eleitoral e interessados no tema. A abertura do encontro foi feita pelo secretário-geral da presidência do TSE. É um orgulho para a gestão da ministra Rosa Weber, para a nossa administração e eu falo também como cidadão e eleitor, que realmente é um orgulho poder ver o trabalho dos senhores e das senhoras nesse nível de excelência. É realmente gratificante poder conhecer um pouco melhor o trabalho e poder ter vivenciado as eleições do ano passado. Na sequência, o secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Giuseppe Janino, fez um histórico da evolução do processo eleitoral, passando pelo voto manual, pela criação da urna eletrônica, até a implementação do sistema operacional Linux, que começou a ser usado em 2008. A partir do sistema operacional aberto nas urnas eletrônicas, nós conseguimos desenvolver novas funcionalidades, principalmente com foco na transparência e na segurança do processo eleitoral. Então é uma data muito importante. 23 anos de história da urna eletrônica e 10 anos de utilização do Linux nessas urnas. É um momento de festa e os resultados, o nosso presente é ver, digamos assim, a satisfação do brasileiro e a imagem que o Brasil projeta no mundo em termos de excelência de eleições. Rodrigo Coimbra, chefe da seção de voto informatizado do TSE, ressaltou os benefícios alcançados com a utilização do Linux. A gente conseguiu com isso ter o domínio de todo o software da urna. E ter o domínio de todo o software da urna traz para a gente a capacidade de alterar o software conforme as necessidades dos TRS, que são aqueles que realmente utilizam o software que faz a eleição. Ter todo o domínio do software também permite que a gente abra o software para plena auditoria, o que antes com o software proprietário não era possível. Secretários de Tecnologia dos Tribunais Regionais do Ceará e do Acre contaram ao público as experiências vivenciadas em seus estados antes e depois da adoção do Linux na urna eletrônica. Eu trago os números de votação manual e de trocas de urna no Ceará desde 2000, o que mostra a evolução disso. A última vez que nós tivemos uma votação manual foi em 2008. Agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar hoje com a repórter Daiane Garcês, que tem as novidades para a gente. Boa noite, Daiane. Boa noite, Érica, William e todos que nos acompanham nesta quinta-feira. A Polícia Federal e fiscais da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, realizaram nesta quinta-feira a Operação 9 Estações. O objetivo foi tirar do ar rádios piratas que funcionavam na região do Parque Estadual da Cantareira, em Mairiporã, São Paulo. Eles apreenderam vários equipamentos, o responsável e os anunciantes das rádios foram identificados e podem responder pelo crime de desenvolvimento clandestino de atividade de telecomunicação. E a Justiça de Santa Catarina condenou por improbidade administrativa o ex-prefeito de Tangará, uma revendedora de carros que funciona na região e também o gerente do estabelecimento. Eles vão ter que devolver mais de R$45 mil aos cofres públicos e podem ter os direitos políticos suspensos. De acordo com o processo, houve irregularidades na licitação na compra de veículos pela Prefeitura em 2011.
E o assunto agora são os patinetes, que têm sido muito usados em várias cidades brasileiras. A dona de uma empresa desses equipamentos pediu a suspensão do decreto em vigor em São Paulo, que impôs várias regras aos usuários, entre elas o uso obrigatório de capacete e também que as pessoas só utilizem o equipamento nas calçadas. A dona da empresa alegou que ela já cumpre há muito tempo as regras do Código Nacional de Trânsito e que a iniciativa da Prefeitura de São Paulo ela tem determinações diferentes. Só que o juiz relator entendeu que por mais que a empresa alegue abusos e também excessos por parte da Prefeitura de São Paulo, isso não é suficiente para suspender o decreto. Ele até recomendou que ela entre com outra ação condenatória. Essas são as notícias de hoje. Todas as nossas reportagens estão no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Está tudo lá para você conferir. Érica, William, boa noite a todos. Obrigado, Daiane. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Boa noite. Continue com a programação da TV Justiça. Boa noite e até amanhã.